E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, um conteúdo importantíssimo, dando continuidade ao contexto da colonização, este cenário que o mundo passa a partir do século XV, quando há um encontro de povos, o encontro dos povos europeus com os povos nativos do continente americano, os povos indígenas. Nós já estudamos no capítulo retrasado, somente os povos indígenas aqui da América. Falamos sobre, por exemplo, os maias, os incas, os astecas. Então, neste capítulo, nós vamos começar a entender especificamente como foi, de fato, o confronto e o domínio e a tragédia pela qual passaram os povos nativos da América, os povos indígenas nativos, os povos ameríndios, como a gente fala. E o título do nosso capítulo, que é o capítulo 9 do material de vocês, é A Colonização Espanhola da América. Você vai se lembrar que o primeiro país lá da Europa que se lança no processo de grandes navegações é Portugal, não é? Portugal queria chegar até as Índias. E de fato chega, né, no finalzinho do século XV. A Espanha também se lança. E ela se lança numa rota, a rota de Colombo, de Cristóvão Colombo, histórica rota de Colombo, tinha como objetivo, como nós sabemos, chegar às Índias. Mas, no meio do caminho, tinha um continente. E é o continente que hoje nós chamamos de América. E aí se inicia um processo, um novo capítulo da história mundial, que é o que nós chamamos de colonização. Então, o que é colonização? É a interferência, é a dominação dos países europeus, que não foram só os portugueses e os espanhóis, depois outros vieram também, nós vamos ver isso ao longo do ano, né, do bimestre, do próximo bimestre. Então, tivemos a chegada dos ingleses, dos franceses, dos holandeses, né? Mas neste capítulo especificamente, nós vamos ver alguns aspectos gerais de como se deu a colonização, especificamente a colonização espanhola da América. A parte do continente que foi dominada pelos espanhóis, sendo os espanhóis os primeiros a chegarem, os primeiros europeus a chegarem neste território, neste momento. Bom, primeiro foram os espanhóis, depois um pouquinho veio os portugueses e depois os outros. Então, por isso, nós vamos entender a colonização espanhola da América. Tá certo? Vamos juntos, então, entender como foi a conquista e a colonização espanhola no continente americano, né? Aqui, essa imagem ilustra bem a conquista, né, a expectativa deste homem europeu que venceu os mares, né, se lançou aos mares, enfrentando os perigos dos oceanos, enfrentando as lendas, aquilo que a gente já estudou, né? Aquele medo de cair no abismo, enfim, de enfrentar monstros marinhos. Então é este homem, o conquistador europeu, que chega numa terra nova. E é este aqui, olha só, esse aqui é o mapinha, gente. Isso aqui é um mapinha da América, né? O continente americano hoje. Como eu disse para vocês agora há pouco, foram vários os países que dominaram aqui, que colonizaram o continente americano. Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Holanda. Mas a maior parte do território foi domínio espanhol. Esse mapinha aqui nos mostra muito bem o tamanho do domínio espanhol do território. Tudo que está aqui pintadinho de vermelho foi domínio espanhol. Então pega boa parte da atual América do Norte, pega a América Central como um todo, não é? E pega boa parte também da América do Sul, basicamente se tirando aqui
o território brasileiro, né? Que é a colonização portuguesa. Nós vamos estudar isso em outro momento, em outro capítulo. Então, nosso objetivo é entender como se deu, a partir do século XV, a chegada dos espanhóis e o domínio dos espanhóis neste território que é o território americano, certo? Território espanhol, hispano-americano, como nós chamamos, porque é um território que fica na América, mas que foi colonizado pelos espanhóis, tá certo? Antes disso, precisamos lembrar de algumas coisinhas, né, importantes aqui para nós. Então, assim, gente, quando Cristóvão Colombo chegou, desembarcou na América em 1492, 12 de outubro de 1492, esse continente era habitado por, pasmem vocês, aproximadamente 80 milhões de pessoas. E é sempre bom lembrar disso, a gente já fez essa discussão, mas eu estou lembrando, porque às vezes quando a gente pensa, os espanhóis chegaram aqui não tinha nada, eles chegaram... Não é que aqui não tinha nada, tá? Nós tínhamos cerca de 80 milhões de pessoas espalhadas por todo o continente. Só no Brasil você tinha pelo menos uns 4, 5 milhões de indígenas, já falamos sobre isso, né? Só no território brasileiro. Imagina os outros. Então daí mais ou menos um número aproximado de 80 milhões de pessoas, tá? Havia desde pequenos grupos indígenas habitando as florestas tropicais, como aqui o caso do Brasil, até grandes impérios, como o dos Incas, Maias, Astecas. Os Maias não eram um império, né? Mas eles formaram um grande povo. Nós falamos sobre isso já. Por isso que é importante a gente ter em mente aquela realidade. Aqueles grandes impérios, grandes cidades, grandes estruturas que nós já estudamos. Então, quando os espanhóis chegam naquela região, o objetivo deles não era fácil. Porque eles vão ter que colonizar uma região. Lembrem, nós estávamos no cenário absolutista, mercantilista. O que é o mercantilismo? O acúmulo de metais preciosos, não é? Por parte das coroas absolutistas espanholas, europeias. A Espanha era uma delas. Então o que eles queriam? Lucros, ouro, minérios. Eles chegaram aqui para explorar. Né? A lógica era a lógica da predação, da exploração. Só que tinha um povo muito forte que eles tinham. Os astecas eram um império muito forte. Os incas também. Então nesse capítulo nós vamos ver como que esses grandes impérios, no caso aqui da América Espanhola, foram dominados pelos colonizadores europeus. A chegada dos europeus representou uma catástrofe para a população nativa da América. Catástrofe! Né? Foram dizimados. Os povos nativos, ameríndios, foram dizimados pelos europeus. E nós vamos ver isso ao longo do capítulo, tá? Aqui mostram as rotas, né? Algumas rotas, aqui está Portugal, aqui o continente africano, né? Aqui a Espanha. Então a chegada dos espanhóis aqui, né? Dos portugueses, dos espanhóis, aqui a América. Isso aqui é a cena de um filme bem legal, gente. Eu já passei esse filme para vocês lá no Eclés, lá quando a gente estudou Cristóvão Colombo. Se vocês quiserem eu passo o link para vocês de novo. Esse filme chama 1492, A Conquista do Paraíso. E ele mostra, primeiro, o contexto da navegação espanhola, de como foi que Cristóvão Colombo conseguiu ter a aprovação, por exemplo, da coroa espanhola para poder ter essas navegações, né, para poder se lançar no oceano. Foi chamado de louco. Esse cara aí é louco, né? Onde já se viu ir aí sem saber para onde vai, dizendo que vai chegar às Índias. Cara louco, né? Então, quem interpretou o Colombo foi esse ator francês aqui chamado Gérard Depardieu, tá? Gérard Depardieu. Esse cara, ele interpreta o Colombo. E o filme é legal porque além de mostrar a saída de Colombo, mostra a chegada. Mostra o estranhamento dos povos nativos. Os espanhóis chegaram ali na região da América Central, daqui a pouco eu vou mostrar, né? Aqui no mapinha. Então, primeiro, olha só, gente, os astecas, eles estavam aqui no México. Primeiro passo que onde os
os espanhóis chegaram, onde Colombo chegou, não foi aqui entre os astecas, foi aqui nas ilhas do Caribe, nas ilhas aqui da América Central. E aqui você tinha vários povos, povos nativos. Então, imagina o estranhamento, né? Este choque cultural. Primeiro que os europeus acharam que estavam chegando nas Índias, né? E não foi bem assim. Então eles viram um povo totalmente diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente. E aí começa o interesse, a ganância, né, dos europeus em lucro, em extrair, em explorar. Né? Então o filme trabalha muito isso, esse estranhamento cultural. Então é bem legal o filme, 1492, A Conquista do Paraíso. Se você não viu esse filme da vez que eu indiquei, eu vou indicar de novo, até você ver. Vou ficar no seu pé até você ver esse filme, tá bom? Então fica aí a sugestão. Bom, ávidos por riquezas, loucos por riquezas, principalmente ouro e prata, que eram metais, né, mais preciosos, esses conquistadores deixaram um rastro de devastação e de sofrimento, já que milhões de indígenas foram mortos por causa disso. Após as guerras de conquista, os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. Então nós vamos ver nesse capítulo, depois com mais detalhes, como que foi o domínio efetivamente dos espanhóis sobre a região. A gente viu o tamanho, por exemplo, do domínio espanhol, né? Tudo isso aqui foi domínio espanhol, gente. Tá? E tudo isso aqui você tinha povos tinha povos aqui no sul, certo? E esses povos foram dominados. Então esse capítulo vai mostrar como foi a dominação dos espanhóis em relação a esses povos, tá? Choque entre dois mundos completamente diferentes. Então por isso que se fala um novo mundo, que foi emergido desse processo, que nasceu desse processo. Por quê? Porque os espanhóis chegaram com um ideal de dominação, de conquista, aquele ideal das cruzadas também, que nós já discutimos. Você tinha um povo aqui com a sua mentalidade, com a sua visão religiosa, então é um choque cultural muito grande. Isso precisa ficar claro, que esse foi um processo de estranhamento, de enxergar o outro, tá bom? As consequências desse encontro deixaram marcas profundas, presentes até hoje nas sociedades da América Latina. Então, até hoje você tem esse, digamos assim, esse aparente atraso que foi muito causado por causa da lógica de exploração, né, dos espanhóis em relação ao continente americano, né, a essas áreas agora que estavam sendo colonizadas, começariam a ser colonizadas. Os espanhóis tinham uma visão etnocêntrica das culturas dos povos conquistados. Nós já fizemos uma discussão sobre essa palavrinha aqui, né? Não sei se você lembra, etnocentrismo. Esse é um conceito da antropologia. O que é etnocentrismo? Visão de mundo preconceituosa, que considera a própria cultura superior às outras. Então a minha cultura é superior à sua. Essa é uma visão o quê? Etnocêntrica. As pessoas movidas por esse tipo de pensamento julgam as culturas que desconhecem com base em seus próprios valores, sem levar em conta as peculiaridades de cada uma. Então nós fizemos uma visão sobre etnocentrismo, por exemplo, entre os povos indígenas, entre os povos africanos, a maneira como o europeu enxergou os povos indígenas, enxergou os povos africanos, como uma cultura inferior, como uma cultura atrasada, como uma cultura abaixo da deles, menos sofisticada, certo? Primitiva. Então é essa ideia. O olhar do europeu sobre os povos nativos é um olhar etnocêntrico. E isso precisa ficar claro. Apenas 30 anos após a conquista, gente, a população da América foi reduzida de 80 milhões para 10 milhões. Você tem noção do que é isso? Caiu de 80 para 10. 30 anos. Então você imagina o genocídio que vários povos sofreram, vários povos indígenas sofreram, no Brasil, por exemplo, muito por causa daqueles fatores que a gente já discutiu. Nós vamos discutir um pouquinho mais aqui. Epidemias, doenças, armas de fogo, guerras que foram feitas, né? A conquista desses povos, tá bom? E agora nós vamos começar então a falar do início da conquista. E aí a partir daqui nós vamos dividir essa conquista espanhola em 3 partes. A primeira parte
vai ser o domínio das ilhas aqui da América Central, tá bom? O domínio das ilhas da América Central. A segunda parte vai ser o domínio do Império Azteca. E a terceira parte vai ser o domínio do Império Inca. Tá legal? Então, primeira parte, ilhas da América Central. Segunda parte, Império Azteca. E terceira parte, domínio do Império Inca. Tá bom? Então, lembre-se disso. A partir daqui, nós vamos ver em 3 partes. Quando que nós vamos ver essas 3 partes? Na próxima aula. Tá bom? Então, na próxima aula eu encontro vocês, depois que a gente fez esse panorama, depois que a gente recordou, muito do que a gente falou aqui nós só recordamos, né? É importante essa contextualização, para nós não chegarmos e vivemos uma coisa do nada, né? Então, eu preciso dessa contextualização, foi o que nós fizemos nessa aula de hoje, do impacto da chegada do europeu sobre as populações nativas aqui do continente americano, e a partir da próxima aula a gente vai ver a conquista espanhola em si, a partir dessas 3 regiões. Então, a partir da próxima aula, tenha isso em mente. Nós já vamos começar aqui, ó, com as populações das ilhas da América Central, depois o Império Azteca e, por fim, o Império Inca. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês. Fiquem bem, bons estudos e até os nossos próximos encontros, que nós daremos continuidade aqui a esse domínio da colonização espanhola. Tá bom? Até mais!